Amém? Tema: ultrapassando limites. Bom esse tema, né? Fala, ultrapassando limites. O que é ultrapassar limites? Ir além, vencer, quebrar barreira, né? Aqueles limites que têm tentado segurar você. Nós construímos nossos limites ligados ao medo que temos, ou seja, nós nos bloqueamos. Nós nos bloqueamos através dos medos. A gente, quando acha que alguma coisa não vai dar certo, o que é que você faz? Não faz. Se vai dar errado mesmo, já não faço. Ele não imagina que ele pode vencer. Ele imagina que é melhor não mexer. Pode dar errado. Então, se eu conseguir ter uma visão acertada das coisas, eu vou romper limites pessoais e estarei pronto a andar no sobrenatural que Jesus preparou para mim. Então, peraí. Se eu conseguir ter uma visão acertada das coisas, eu vou romper limites pessoais e estarei pronto a andar no sobrenatural que Jesus preparou para mim. Amado, teve uma fase na minha vida, que eu não sei se na sua aconteceu isso, mas eu era jovem lá e eu ganhei um crucifixo, né? E coloquei lá uma fotografia lá num devido lugar de Jesus. Então, qualquer coisa que eu precisava, eu pegava aquele crucifixo como se ele fosse o meu talismã da sorte. Eu ia lá na frente daquela fotografia que tinha lá um provérbio ali colocado, e eu achava que aquilo era a minha grande sacada, minha grande saída. Só que de repente, eu comecei a descobrir que não acontecia todas as coisas. Uma vez ou outra dava certo. Sabe aquela que você vai lá na sorte? Você tenta na sorte, acontece, não acontece, não acontece, acontece. Você fica tentando e fica que nem bobo na situação. E aí eu percebi algo muito importante, que a gente tem que ter uma visão acertada das coisas. A gente tem que ter uma visão profunda das coisas. Meu irmão, não é porque a gente vem para dentro da igreja que nós vamos exercer a nossa função de cristão. Porque se entrar um cachorro e sentar ele no canto, ele vai ficar sentado, mas ele não é cristão. Se entrar um funcionário de uma grande empresa aqui, de repente o irmão Márcio manda um eletricista aqui, fala, vai lá, ajuda o apóstolo que deu um curto não sei da onde, e o camarada nem é espírita, vamos dizer assim. Ele vem, me ajuda, arruma, é um cara maravilhoso, arrumou tudo. Ele é crente porque ele estava aqui dentro? Não, ele é uma boa pessoa, mas não é crente. Quando nós entendemos isso, é que a gente começa a entender que não é estar dentro da igreja que nos torna crentes, mas é ter a igreja dentro de nós que nos torna crentes, sabe? Não adianta eu ter Jesus do lado de fora, eu tenho que ter Ele do lado de dentro. Meu irmão, o que tem desculpa a sinceridade, o que tem de gente com nome lá de crente, né? Ezequiel, Daniel, Isaías e outros nomes, Elias, dentro da cadeia, está assim, ó. Por quê? Porque o nome não representa a pessoa. Às vezes ele pode ser chamado de Laleco e ser um tremendo pastor, um homem de Deus, alguém muito especial, porque aquele nome foi colocado nele, na casca dele, mas ele mesmo lá dentro mudou a estrutura dele. Ele ganhou a presença de Deus para dentro dele. E isso, enquanto não acontecer de fato, é quando você conhece as pessoas que uma hora estão dentro da igreja e outra hora estão fora da igreja, outra hora estão dentro da igreja, outra hora estão fora da igreja. Uma hora estão valorizando Deus, outra hora estão valorizando a cachaça. Um dia está valorizando o Senhor, outro dia a droga, outro dia está com o Senhor, outro dia está assaltando. Por que acontece isso? Porque ele está carregando Jesus a tiracolo, do lado de fora. Ele não passou Jesus para o lado de dentro. Recitar versículos, você vai aí nesses, como eu vou dizer, auditórios onde faz teatro, e aquele pessoal recita como ninguém. Vai na Globo, às vezes eles fazem aí uns programas, uns negócios, e o pessoal recita maravilhosamente bem, e depois estão juntos lá com a homossexualidade, com tudo, e acho que é santificação. Por quê? Porque eles estão carregando Jesus, estão aonde? Do lado de fora. O dia que Jesus passa para o lado de... mudou. Ele não divide a glória dele. Quando Jesus entra, Satanás não pode ficar. Quando Jesus entra, os nossos hábitos mudam. Eles mudam.
Apóstolo, mas coitado, você está falando que ele não é crente. Eu não estou falando que ele não é crente, estou dizendo que ele não tem Jesus dentro do coração dele, porque crente até o diabo é. O diabo é crente, sabia? Ele fala assim: eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus e estou aqui para derrotar todos os seus filhos. Todos aqueles que eu puder eu vou atacar. Ele crê. Se ele não cresce, ele não batia em retirada quando você fala em nome de Jesus, pega toda a sua bagagem e ele sabe. Então nós não precisamos ser crentes, nós precisamos ser cristãos de verdade. Quando olharem para mim, a Bíblia diz assim: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Vive. Ter vida é estar sendo notado. Ter vida é estar gerando. Quando alguma coisa não gera, é porque morreu. Não gera, morreu. Então, se eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, então meus atos, meus comportamentos vão gerar, a partir de hoje, tudo que venha de Cristo e não do mundo. Se vem do mundo, é porque Cristo não vive em mim. Mas a pessoa conhece a palavra, conhece, irmão. Quantas vezes a gente vai fazer visita, chega na casa da pessoa, a pessoa fala assim: a minha tia Lala morreu, mas ela era um amor de pessoa, ela foi para o céu, não foi, apóstolo? E eu fico parado. O que eu vou falar agora? Para te pensar. Com certeza sua tia era maravilhosa, amorosa, grandiosa, justa, fiel, né? Então ela aceitou a Jesus. Não. Posso ir no banheiro um pouquinho? Aí eu esqueço o que ela falou e começo a pregar para ela. A palavra de Deus diz que nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, somos reconciliados com Deus. Já entendi, o senhor está dizendo que ela foi para o inferno. Eu falei: meu irmão, quem sou eu para dizer um negócio desse? Quem sou eu? Porém, contudo, todavia e entretanto, vamos deixar na mão de Deus. Quando a gente chegar lá, a gente vê o que aconteceu. Ele pode de repente ter a misericórdia no último minuto, no último segundo, ter falado de alguma maneira com aquela pessoa e a pessoa ter dito: Senhor, eu me entrego a Ti, sei lá, vamos deixar a coisa no ar. Quem somos nós para julgar? Então ser cristão não é andar com Jesus a tiracolo, não é falar bonito. Rapaz, eu conheço a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de meio para cima, blá, 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 blá. Não precisa conhecer nada disso. Conheça só Jesus. Conheça a verdade dele, conheça que ele criou o plano da salvação e está aí para trazer essa manifestação na sua vida. É o suficiente, porque você vai ter o quê? Respeito por ele, vai ser honrá-lo, seu comportamento vai mudar. Se alguém te oferecer alguma coisa que não agrada a Deus, o que você vai falar para ele? Obrigado. Ah, mas você é frouxo. Não, sou cristão. Já aconteceu comigo de ter pastores que tentaram fazer com que eu bebesse. Mas peraí, você quer ser melhor que a gente? De jeito nenhum. Que quem dera eu fosse melhor que vocês. Então por que você não vai participar com a gente? Porque eu me converti. Você está querendo dizer que a gente não é convertido? Muito pelo contrário. Aí faço aquela cara bem de otário e continuo explicando para ele que eu era assim quando era do mundo. Eu bebia, eu mentia, eu fazia outras coisas piores, mas um dia eu reconheci Jesus Cristo. Eu reconheci, eu ouvia falar dele. Meu pai falava muito de Jesus para mim. Eu ouvia falar dele, mas eu nunca tinha reconhecido Jesus. É ele, Jesus, o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e sangue. Ele morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita do Pai e intercede por nós. A partir daquele dia eu não precisei mais, amigo. Então, se vocês querem beber, fique à vontade, porém eu não vou participar disso. Então ninguém vai beber. Então ninguém bebe, problema de vocês. Eu não vou entrar nessa, porque eu sei quem eu sou. Você não é por causa do outro, do outro, do outro. Você é porque você sabe quem você é. Por isso você não aceita. A bispa estava tirando sarro de mim ainda antes de ontem. De novo. Porque parece que o pessoal, quando cisma que quer que a gente entre na maçonaria ou naqueles negócios de umas coisas lá, eles ficam mandando as cartas ininterruptamente.
né? E normalmente é perto de quando eu estou com algum problema. Você vê como o diabo é um cara legal. O diabo é um cara fascinante. Você está com problema, eu estou agora para acertar o aluguel aí, fazendo o acerto do aluguel. Da outra vez, quando eu estava quase tendo que sair daqui, apareceu a carta dizendo assim: sabemos que você tem um problema, estamos aqui para te ajudar, basta uma ligação sua e nós entramos em ação. Quanta bondade! E aí? Se eu fosse um camarada que não soubesse quem eu era, o que eu teria feito? Irmão, a prefeitura uma época pegou a creche aqui e me causou um problemaço. Eu estava até aqui, doido para morder alguém. E não foi na época que eles entraram em contato comigo também? E falaram: nós somos do rito tal, nossa loja fica em tal lugar, nós sabemos do seu problema, nós temos autoridade sobre a pessoa que está trazendo o problema para você. Se você quiser, entre em contato nesse telefone que está aí, e a gente vai até você. Não falaram para mim lá? A gente vai até você. E aí você fala assim: não é coisa engraçada? Por que já não faz o depósito na conta? Se me ama tanto, vai na conta da igreja e deposita todo o dinheiro necessário. Se tem autonomia sobre o pessoal da prefeitura, já vai lá e fala: tira a mão sobre eles, vocês estão atrapalhando o cara. Mas precisa amarrar você a uma situação errada, para que você perca a tua intimidade com Deus. Mas como a gente não é bobo, sabe? Fala: não, obrigado, agradeço, até logo, tchau. Apago tudo, limpo tudo. E ela falou: nossa, uma saraivada uma atrás da outra, assim, quase assim, pelo menos 2 por semana. Estamos te acompanhando. Eu falei: uau, eles não param. Pensei que já tinha passado. Eles voltam à tona, oferecendo: nós queremos levar a você a comenda, fazer de você comendador. Não, obrigado, não, obrigado. Vai ser bom para você, vai ser reconhecido. Eu já sou reconhecido. Jesus me reconheceu. Ele me pegou quando eu era simplesmente um executivo e me reconheceu, me tirou daquela porcaria, me colocou numa posição privilegiada, me deu a intimidade dele. Hoje eu sou chamado de ministro de Deus. Hoje eu sou chamado de apóstolo. Antes eu era chamado simplesmente de diretor, gerente. Hoje não, hoje eu sou ministro. E outra coisa, lá eu era temporário, aqui não, aqui eu sou eterno. Aqui a posição que Deus deu vai ser para sempre, porque quando eu sair dessa terra, eu levo comigo para ganhar os galardões do céu. Eu fui reconhecido. Você precisa ser reconhecido. Você precisa primeiro saber quem você é, o que Deus está fazendo pela sua vida, o que Deus está entregando na sua mão. Eu volto a dizer: se o inimigo fosse bonzinho, ele depositava na sua conta e pronto, ele te liberava e pronto. Mas não, ele quer prender a tua vida, prender a tua alma. Porque se você não sabe, quando você aceita Jesus, o que você faz quando aceita Jesus? Vem aqui na frente. Qual a declaração que você faz? Eu recebo como meu. Se você é realmente aquele que foi enxertado na videira verdadeira, levanta a sua cabeça, vai adiante, enche o teu coração, chama a presença do teu Deus, glorifica o nome dEle, porque o tempo da terra vai acabar, mas o tempo do céu não acaba. Nós precisamos saber quem nós somos, ao que fomos chamados, e que vamos passar por esse lugar, vamos passar, mas temos a promessa do Senhor. Não carregue ele do lado de, porque se ele ficar do lado de fora, mais cedo ou mais tarde cai. Você já colocou alguma coisa presa na cintura? Aquela época que a gente carregava celular na cintura, mulher que carrega essas bolsas, Bia Tiracolo, ela começa a andar nos lugares, começa a esbarrar em tudo, sim ou não? Esbarra em tudo. Por quê? Porque está para fora. Se coloca o dinheiro dentro do bolso, ela anda e não esbarra em ninguém. Mas como carrega aquela pochete, aquela situação para fora, onde passar vai esbarrar, e daqui a pouco a chance de quebrar é grande. Se carregar Jesus para fora, daqui a pouco você está largando ele em algum lugar, deixando ele em algum lugar. Põe ele para o lado de dentro. Nunca mais ele sai do seu coração, nunca mais ele sai da sua vida.
eu posso dizer que acredito na Bíblia, que acredito em milagres, mas a única forma de provar isso será colocando em prática a minha fé. A única forma de provar isso é colocar em prática a minha fé. Não adianta eu falar, eu tenho que executar, exercer. Isso é importante. A fé exige que acreditemos naquilo que não vemos, e isso é totalmente diferente de tudo que aprendemos na vida secular. Então a fé exige que nós acreditemos naquilo que nós não vemos, e é totalmente contrário do que a gente aprende. Porque quando você vai falar com alguém, a pessoa quer logo saber o seguinte: você tem aí? Deixa eu ver. Não é verdade? Ele quer ver, ele quer provar disso. Porque na vida aprendemos que só devemos acreditar nas coisas palpáveis, só naquilo que eu pego. Por um tempo eu passei vendendo produtos que a gente brincava que eram sonhos. Hoje você vai comprar uma embalagem, às vezes dessas fábricas, Natura, Boticário, tal, e hoje você chega lá e dá de cara com aquilo. Você vê. Na minha época, eu ia com uma equipe para desenvolver aquilo, e alguém com uma massinha daquelas de modelar, ele mais ou menos montava como é que ia ser o vidro sextavado, por exemplo, e ele colocava mais ou menos nessa altura, vai ser mais ou menos isso. E a minha equipe entrava e olhava para aquilo e ficava imaginando: caramba, com essa massa, o que vai sair daí? E a gente tinha que desenvolver uma embalagem que cobrisse, porque podia ser um vidro, podia ser um sabonete, o que ia ser, tinha que fazer aquilo. E aí a pessoa dizia assim: eu gostaria que quando a pessoa visse aquilo, ela sentisse isso, sentisse isso, sentisse isso. Parecia trabalhar com o invisível, com o sentimento. E a gente, com uma equipe, ficava lá tentando pensar, até que ia fazendo um, saía outro, saía um, saía outro. E quando você vê lá na loja aquilo que está lá, pessoas quebraram a cabeça, fazendo sextavado, oitavado, fazendo de repente redondo, fazendo com aquele plastiquinho por dentro, sem aquele plastiquinho por dentro, fazendo N coisas em muitas cores. Chegou ao ponto uma vez do pessoal fazer o quê? Imprimir o cartão pelo lado de dentro, porque eu não sabia mais o que fazer. Falei assim: vamos inventar. Imprime do lado de dentro, a parte que é mais escura, põe a impressão da coisa e coloca o branco para dentro e vamos mostrar para eles. E o pessoal gostou. E saiu uma linha inteira assim. Aí você fala assim: o que é isso aqui? É realmente a mesma coisa que a fé. Você olha para aquela massa, não é nada. Mas depois que começa a ser vendido, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de cartuchos. E aí você fala assim: o que era aquilo? Aquilo não era nada, mas a visão de alguém transformou alguma coisa. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero, eu acredito que vai acontecer. Eu não tenho lá na minha mão aquela situação já concebida, eu não tenho aquela cura, eu não tenho aquela prosperidade, eu não tenho aquela libertação da minha família, eu não tenho, mas eu já acredito que vou ter. Eu já acredito que Deus vai fazer, eu já acredito que Deus vai mudar, eu já acredito que Deus vai transformar, eu já acredito que Deus me chamou para um novo tempo de realização. É algo que precisa entrar primeiro aqui, no coração. É por isso que eu montava a equipe, levava, punha o negócio no meio da mesa, deixava o pessoal pensar, porque eu precisava que as coisas que não existissem aparecessem. Eu precisava que eles acreditassem naquilo que eles iam fazer, e saía. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus nos deu, e vai sair, porque Ele já fez tudo o que tinha para fazer, Ele já preparou tudo o que tinha para preparar, Ele já determinou tudo o que tinha para determinar, Ele já foi para a cruz, derramou o sangue, já fez tudo. Agora falta eu acreditar. Um exercício que mostra para a gente, quando a gente fica em casa, está em casa sozinho, de preferência sozinho, e aí você está lá de repente no seu quarto, e tranquilo, do nada acaba a força, acabou a luz, e você não está com o celular perto nem carregado, você não se acende logo, não está. O que você faz? Primeira coisa, ficar quietinho, não é verdade? O pessoal fica na cama, senta, olha para o lado, como se ele fosse enxergar alguma coisa, maior escuridão, ele lá. Daqui a pouco faz um barulhinho, plaque. O que acontece?
Tem gente que corre para baixo da cama, é verdade. Mas a pessoa fica apavorada. Por que ele fica apavorado? Porque ele imagina na cabeça dele que tem algo ali perto. Ele já começa a dizer: ah, meu Deus, será que é demônio ou será que entrou alguém no quarto e eu não vi? Sim ou não? Amado, é natureza humana. E aí de repente, quando ele já está assim, começando a querer chorar, aquela coisa, acende a luz, e ele olha e não tem nada. E aí ele fala: puxa vida, ainda bem que ninguém viu, né? A primeira coisa que sai no coração da gente é: ninguém viu. Fica quieto, né? Agora eu vou te fazer outra colocação. Você vê, ó, o medo colocou pânico, fez a pessoa ficar travada, ele não teve coragem de fazer mais nada. Agora vamos pegar uma pessoa que nasceu sem a condição de enxergar. Ele teve um problema, não sei qual foi, mas ele não enxerga. E desde pequeno ele aprendeu a andar no escuro. E aí ele sabe que na mãe dele colocou uma cadeira ou uma mesinha de centro ali, e sabe que lá no lado tem outra coisa, porque ensinaram, passaram com ele, e ele gravou. E aí você chega lá e fala para ele assim: acabou a força, está tudo escuro. O que ele fala para você? Eu nunca tive essa claridade. Quando a pessoa já sabe lidar com o escuro, ele não tem esse medo, mas ele desenvolve um outro dom, vamos dizer assim. Diz que o ouvido dele fica super sensível. Qualquer coisinha que acontece, ele sabe o que está acontecendo. Ele está vindo alguém, não está vindo alguém. Não tem um engano que nós temos. Ele desenvolve a audição. Por quê? Porque ele não enxerga mais com os seus olhos, mas ele enxerga com os seus sentidos. Agora vamos voltar para a fé. A fé é isso. Você já não depende mais da visão física. Você depende agora dos seus sentidos. Que sentidos? Espiritual. Você agora, mesmo com os olhos fechados, você sente a presença de Deus. Quem aqui quando estava orando não sentiu um arrepio, não sentiu alguma coisa? Quem quando começou a orar não sentiu aquela vontade de chorar e não era dor? Você começa a sentir assim: Ele está aqui, a presença de Deus está aqui. Alguém já sentiu isso? Pois é, irmão. Foi com os olhos carnais? Não foi. Você desenvolveu o sentido, o dom, a manifestação, o Espírito Santo. Ele começou a ter liberdade na tua vida. Isso é a execução da fé. Isso é neutralizar o poder do mundo para estabelecer o poder de Deus. Agora Ele pode mostrar para você coisas que você nunca imaginou. Agora Ele pode mostrar para você que talvez você não tinha nada, mas Ele está dizendo: vou colocar mais, vou colocar mais, vou colocar mais, vou colocar mais. E Ele coloca mais. Quando a gente vê os testemunhos, as pessoas falando: olha, e oraram por mim e disseram que ia acontecer isso, isso e isso. E aí a vida da pessoa aconteceu. E ele diz assim: olha, aquela pessoa orou por mim e disse isso, e aconteceu o que ele falou. Ele não estava enxergando com os olhos, mas ele estava recebendo a manifestação. Então nós precisamos permitir que o medo não nos aterrorize. Por quê? Porque eu sei que tem a manifestação de Deus, que clareia qualquer escuridão, que traz qualquer manifestação, que muda qualquer coisa, que cura a enfermidade, que liberta das drogas, que traz a restauração aí do que quer que seja. Eu preciso liberar isso na minha mente, entender que o Espírito de Deus tem poder para transformar, tem poder para restaurar. E aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender e tirar ele de fora e passar ele para... Acabou, o inimigo não pega mais. O inimigo não pega mais. Por quê? Porque agora ele não está mais do lado de fora, ele está do lado de dentro. E se tem uma coisa que ele faz é velar pela sua palavra. E Ele vai guardar a tua vida, porque você entregou a tua vida aos cuidados dEle. Você entende isso? É muito importante. Inúmeras vezes, né, as pessoas têm medo, e pelo medo eles não têm mais coragem de fazer coisas
novas, de crescer, de mudar, de subsistir no meio das coisas difíceis, de abrir o seu coração para viver tudo aquilo que Deus preparou. Deixa eu ler aqui a palavra, Mateus 14, 24. Mateus 14, 24 fala assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Homem de pouca. A primeira coisa que ele coloca aí é: por que duvidaste? Se aguçarmos a nossa audição espiritual, ninguém vai poder nos impedir de chegar aonde quer que seja. Eu preciso dessa liberação, preciso estar, sabe, transformado. Amado, os dons, o poder da presença de Deus, ele não é, como é que eu vou dizer assim, não é só para alguns, é para todos aqueles que quiserem. Só que tem um problema: quanto mais você usar, mais você vai ter. Quanto menos você usar, menos você vai ter. A manifestação de Deus é uma coisa muito fantástica. Diz que Ele dá os dons para aquilo que for útil. Se Ele não é útil, eles vão cessando, vão diminuindo. Se Ele é útil, Ele vai crescendo. Quanto mais você se permite ser usado, mais Deus vai usar a sua vida, mais Ele vai acrescentar sobre a sua vida. E isso precisa estar no nosso coração, porque senão a pessoa vai dizer: ah, um dia eu profetizei, nunca mais profetizei. Será que Deus foi embora? Ele não foi embora, mas você não usou mais, e por isso não há mais razão para entregar tanto para você. Vai começar a diminuir à medida que você deixa de utilizar. É importante. Então deixa eu separar aqui em 3 partes essa palavra. Primeiro, temos que abrir nossos olhos espirituais. Diga: abrir os olhos espirituais. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Eles viram um fantasma, por quê? Por que eles olharam para Jesus e acharam que era um fantasma? O que será? A sensibilidade espiritual deles ficou bloqueada pelo medo. Eles ficaram com medo. Aquele lugar não era o lugar de alguém sair andando em cima das águas, era? Você já viu alguém andando em cima do mar aí, um negócio assim? Não é normal, é? Então para eles também não era normal. Imagina que eles estavam lá pescando, olharam para o lado e viram de repente uma sombra, alguém vindo. Eles não enxergavam o rosto, mas alguém vindo andando sobre as águas. A primeira comparação que existe na nossa fé, na nossa vida, na nossa mente, é com aquilo que nós conhecemos fisicamente. Sim ou não? Eu olho, a primeira coisa que eu penso: se está no mar, pode ser um peixe. Se está de repente batendo os braços, pode ser alguém que se afogou, está se afogando, tá? Mas se está andando em cima da água, que coisa doida é essa, irmão? O que ele está fazendo, vindo lá andando? E imagina Jesus andando. Ele devia estar nervoso, né? Jesus já era aquele cara meio tranquilão. Imagina ele andando em cima das águas. Você olha para ele: o que esse cara está fazendo em cima da água essa hora? A cabeça deles veio o quê? Mundo. Mundo o quê? O que você faz quando você está no quarto escuro e ouve o barulho? Você imagina que é o quê? Ai, que bom, Jesus desceu aqui para falar comigo. Por que ninguém fala que é Jesus que desceu? Ninguém fala assim: ó, Gabriel, Miguel, vocês vieram aqui, que bom, a gente vai ter um lero. Não. A primeira coisa que o pessoal pensa: ou tem alguém aqui, ou é alguma coisa do capeta. Sim ou não? Estou falando alguma coisa estranha?
A primeira coisa que o pessoal pensa é isso. Não precisa muito, você está entrando na sua casa de noite, está tudo apagado assim no corredor, só tem aquelas luzinhas fracas, e de repente o gato pula. O que você faz? De quem é aquele miserável daquele gato? Não é seu? De quem é aquele cachorro que saiu do meio do nada, passou correndo, não é seu? E por que é que você levou esse susto tão grande? Nós temos o hábito de comparar as coisas com o pior e não com o melhor. Não seria coisa mais linda você quando está passando e aquele gato pula, você fala, glória a Deus, Deus está se manifestando. Não. Seria mais legal, não seria? Mas a primeira coisa, quando a gente é pego de surpresa, a gente fica abalado. Ontem eu fui com a pastora Thalita, o pastor Henrique, o pessoal do escritório foi comer junto, porque era aniversário dela. E aí, estou sentado, e aí ela contou para o garçom que ela era aniversariante ontem. E aí, de repente, o cara vem com aquele negócio de cantar parabéns. E eu estou bem assim, tranquilo, voltado para cá, e o cara chega lá e fala, pá! Irmão, eu não consegui me mexer, porque travou os músculos. Mas eu fiquei com a vontade de pegar o copo e jogar nele, porque... Aí até a bispa falou, você se assustou mesmo? Eu falei, querida, eu estou de costa para o corredor, vocês estão virados para cá, o cara vai nas minhas costas e dá um berro. Por que eu não pensei que era o Espírito de Deus tocando a trombeta, que era o dia do arrebatamento? Não é assim? Não disse que vai ser que nem o piscar de olhos? Eu devia ter aberto os braços, vou subir. Não, foi tão papão. A bispa olhou para mim e falou, calma, que foi? Eu falei, que foi? O cara gritou no meu orelha, no meu ouvido aqui do lado. Primeira coisa que a gente pensa, o que é que aconteceu de ruim? Está na hora de nós mudarmos esse enfoque e começarmos a ver a manifestação de Deus na nossa vida. Eles olharam e viram também, quem é aquele homem que vem andando em cima das águas? É um fantasma. Eles estavam olhando com os olhos carnais. Tudo que foge ao nosso controle nos provoca medo. Tudo. Até o dia que você está orando e fala assim, sabe de uma coisa, Deus, eu sou muito cheio de Espírito, Deus, senta aqui do lado, eu quero te ver, e a cama baixa. O que você faz? Não foi você que pediu para a cama vir aqui, senta aqui? Ele só sentou ali, colocou ali a manifestação dele. Então nós precisamos entender uma coisa, que tudo que é diferente nos constrange, porque é desconhecido. Por isso nós precisamos aprender a ser espirituais, com a direção do Espírito Santo em nossas vidas. Isso não vai acontecer mais? Vai, porque a gente ainda pisa na terra, nós somos humanos, nós vamos ainda levar susto, nós vamos ainda ter alguns momentos, mas na tua vida espiritual isso vai mudar. Porque ali você vai começar a entender. Olha o que fala em Coríntios 2,13, 1 Coríntios 2,13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Eu começo a comparar as coisas espirituais com as espirituais, não com a sabedoria humana. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas humanas não dá para ser entendido pelo Espírito. Se quiser colocar comparação, Jesus andando em cima das águas, mas ele não podia estar em cima das águas, porque ele não pode andar em cima das águas. Uma massa pesada em cima das águas tem que afundar. Humano não pode entender isso. Eu tenho que sair do humano para entrar aí eu vou entender isso. O Senhor tem esse poder, pode fazer o que Ele quiser, Ele pode se transladar de um lado para o outro, não teria problema nenhum. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quem é espiritual, quando olha e vê alguém possesso, ele sabe, aquilo lá não é uma enfermidade comum, ele está debaixo de possessão, porque ele está enxergando espiritualmente. Nós precisamos entender que aquele pessoal não enxergou Jesus espiritualmente, porque eles estavam naquela hora totalmente à vontade, pescando.
estavam lá, olhando para as coisas dele, deixaram Jesus lá do outro lado, e agora Jesus vem até eles no meio das águas. Será que nós estamos preparados para ver sinais da parte de Deus? Deus está querendo mostrar coisas grandes para você, mas para isso você vai ter que pegar Jesus do lado de fora, passar para o lado de dentro, deixar ele ser carnal para ser espiritual, para poder ter a visão espiritual no lugar que você estiver. Muda a história, muda a história. Deus quer mudar essa história com você. Segundo, precisamos ter intimidade com Jesus. Se nós não temos intimidade com Jesus, lembra, de fora para dentro. Se eu não tenho intimidade com Jesus, então eu não vou ter discernimento. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele só pôde falar com Jesus dessa maneira porque ele tinha o quê? Intimidade. Ele pôde parar, falar: Jesus, eu estou vendo que para mim é o Senhor, pelo que eu estou vendo é o Senhor, mas se é mesmo o Senhor, manda eu ter contigo. Você lembra várias passagens na Bíblia que foi pedido confirmação, que eles pediram. Gideão veio lá, o anjo do Senhor falou com ele, e ele perguntou: peraí, se é o Senhor, então vou colocar um velo de lã, vai chover tudo em volta, e vai chover no velo, e vai ficar seco em volta. E aconteceu. E ele falou: não se magoe, nem fique nervoso comigo, mas eu vou pedir de novo. Colocou novamente o velo de lã, e disse agora o contrário: vai chover tudo em volta, e não vai chover ali. E novamente aconteceu. Ele estava ali pedindo o quê? Confirmação, porque ele percebeu que Deus estava dando a ele uma intimidade, uma liberdade. Será que nós temos essa liberdade? Será que a gente tem convivido com a presença de Deus de uma forma a ser liberal ao ponto de estar orando com Ele, não só no dia que a coisa está ruim? Ah, hoje está, sabe, eu não aguento mais essa vida, eu vou orar, porque se Deus não mudar, eu acho que eu morro. Não, eu vou orar agora porque o cachorro mordeu meu gato. Eu vou orar agora porque eu perdi emprego. Eu vou orar agora porque eu preciso comprar um sapato novo e não tenho dinheiro. Eu vou orar agora. Quer dizer, peraí, tem algum dia que você vai orar só para agradecer, para falar com Deus, para querer a manifestação espiritual de Deus? Tem algum dia que acontece isso? Que você fala assim: não, eu quero andar com Deus, eu não quero nem saber, eu quero intimidade com Ele, eu quero sentir paz, eu quero viver alegria. Jesus deu a vida dele por nós. Ele não está pedindo para você morrer, mas Ele está pedindo para você negar tudo aquilo que possa separar você dele. Entendeu? Ele não vai dizer assim: se mata, vai lá, se joga de cima do telhado, corta os pulsos. Não. Mas Ele fala: abre mão do pecado, do engano, porque isso separa você de mim. Tira os pecados da sua vida, para você poder viver a minha plenitude. Isso traz intimidade. O diálogo de Jesus e Pedro foi uma conversa de amigos. Por isso nós precisamos buscar manter a nossa intimidade com Jesus, porque nos momentos difíceis seremos socorridos pelo Senhor. Jesus nunca deixará que o seu medo seja maior do que o amor dele por você. Ele vai sempre mostrar para você: você pode ter um medo enorme, mas eu sou maior que o seu medo. Eu te socorro no momento da aflição. Eu estou presente para dar a você o que você precisa. Será que você tem mantido esse diálogo profundo com Jesus? Como é que você está com Ele? Não respondam todos de uma vez, um por vez. Faça fila. A intimidade em nós se adquire dia a dia. Não adianta, amado, você não vai conseguir ter um relacionamento profundo com alguém, assim, de amizade. Estou falando de sexual, estou falando de amizade, assim, em um dia. Você vai andar com ele. Aquela história das mamães que falam: come um saco de sal junto. Quer dizer assim, tem que ter tempo, tem que ter sacrifício. Com Jesus é a mesma coisa. Eu não vou ter intimidade com Jesus porque essa semana, esse mês aqui, eu li a Bíblia 4 vezes. Eu li a inteira. Nossa, eu estou cheio da intimidade. Não, porque eu fiquei lá um mês inteiro, fiz um jejum de um mês inteiro. Estou cheio de intimidade. Teu comportamento vai dizer se você está íntimo dele. Vai ter dias que você vai dizer: perdão, Senhor, eu tropiquei, eu caí mesmo, eu falhei aqui, mas eu vou de novo.
eu me levanto novamente, eu busco novamente, eu estou aqui clamando novamente, e agora que eu sei qual é o erro que eu cometi, nesse erro eu não caio mais. Essas amizades me roubam da tua presença, não quero mais essa amizade, não vou andar com esse pessoal, vou andar só com aqueles que possam me levar perto de ti, vou fazer só aquilo que engrandece teu nome e alegra o teu coração. Eu mudo a minha vida porque eu amo. Quem casa, né, normalmente não muda o comportamento. Antes de casar, às vezes o cara jogava bola, ele saía, voltava tarde, fazia um monte de coisa. Aí ele casou, agora ele vai para a casa dele. A mulher também, antes a mãe fazia comida, fazia isso, e agora ela é quem faz a comida, ela lava a roupa. Às vezes é uma droga, não tem problema. Às vezes vai passar roupa, fica com 15 vincos, mas ela tenta. Às vezes queima o feijão, não queima? Mas tenta, faz parte. É esse vínculo que precisa ser o quê? Concorrido, juntado. Terceiro e último, a dúvida pode te derrubar. Diga, a dúvida pode me derrubar. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Nós não conseguimos atingir o objetivo enquanto nosso coração tem abertura para dúvida, enquanto nós não temos convicção. A gente estava batendo papo, porque está perto desse negócio de agora de renovar o aluguel, e aí alguém mostrou para a gente um lugar muito, e mais um pouquinho grande, então muito grande. E aí a bispa falou assim, é difícil, né? É. E aí nós começamos a lembrar, quando nós viemos para esse local, que lá onde a gente estava, a gente pagava 1.300 e poucos reais por mês de aluguel. E quando nós viemos para cá, tirando o desconto, o valor normal era 16 mil. Então 1.300 para 16 mil, quantas vezes dá? Lá o tamanho do salão era 9 por 20 e poucos. Não lembro exatamente, 9 por 20 qualquer coisa. E aí, a gente descobriu que o tamanho do altar era o tamanho da igreja. Pô, você sai de uma igreja lá que é o tamanho do seu altar aqui. Você sai lá de 220 cadeiras, vem aqui e coloca 1.000 e cabe mais 1.000. Se naquele momento entrasse a dúvida, tinha acontecido? Naquele momento a gente não tinha uma cadeira, não tinha um instrumento, não tinha um microfone, não tinha nada. Na verdade a gente só tinha vontade. Entramos aqui simples e somente com a vontade, nem o dinheiro para pagar o aluguel a gente tinha. E aí nós começamos a brincar, falar assim, realmente, quando entra a dúvida é quando você se bloqueia. Quando você tira a dúvida, você faz loucuras. E se está debaixo da palavra de Deus, loucuras abençoadas. E aí você precisa entender esse mistério. A dúvida pode te derrubar. O vento veio e tocou nele, tocou. Mas ele tinha uma escolha, ele vai olhar para o vento ou vai olhar para Jesus? Você está olhando para o vento ou para Jesus, irmão? Hã? Ah, está olhando para Jesus? Ah, tá. Está para Jesus, tá bom. Quantas vezes a gente para e olha para o vento? O senhor não conhece meu marido, não conhece minha esposa, não conhece meu filho, não conhece minha filha, não conhece meu pai, não conhece minha mãe, não conhece meu patrão, não conhece minha empresa, não conhece minha dívida, não conhece minha necessidade, não conhece minha enfermidade. E que a gente já ouviu tudo isso. Quando a pessoa fala, ela está olhando para onde? Para o vento. Ela está olhando para o vento. Porque quando ela para de pensar nisso e ela pensa que Deus pode todas as coisas e a Ele nada pode ser impedido, então por maior que seja o vento, já era, já acabou, já quebrou, já anulou, já destruiu, já desfez, já sucumbiu. Fim. Isso precisa entrar no nosso coração. Nós estamos aqui dizendo que nós vamos orar 12 semanas para ter 12 meses de bênção. Se nós vamos clamar para ter 12 meses de bênção, então nós não podemos ter o quê? Dúvida. Você vai ter que ter agora a convicção no seu coração para vencer essa situação, para passar por sobre a barreira, para acreditar que tua casa muda, tua família muda, tua estrutura muda, que as barreiras não vão segurar o que Deus já decretou, porque a palavra profética está sobre a tua vida.
eu e minha casa. Você já declarou isso alguma vez? Você já declarou alguma vez: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória? Já? Então veja, você está declarando coisas que são poderosas e que estão colocadas sobre a tua vida para trazer o quê? Vitória. Mas o que é que pode roubar a sua vitória? A dúvida, o medo. Quando você deixar que aquele apagar de luz, a luz acende depois? Acende. Até hoje, graças a Deus, a luz apagou, mas acendeu. O dia que ela apagar e não acender mais, ou você foi arrebatado ou a coisa complicou. Mas até hoje a Eletropaulo dá uma falhada, uma escorregada aí, e aí dá uma apagada geral, mas daqui a pouco, passa uma hora, passa algumas horas, puf, acende de novo. Quer dizer, dificuldades vão existir, mas elas não vão existir para sempre. Por quê? Porque o poder de Deus está presente. E quando eu tirar a dúvida, quando a luz apagar, quem já viu uma lâmpada de emergência? Você viu? Tem umas de pendurada por aí, ó. Hoje cada dia está menor. Qualquer dia vai ser só um pontinho, né, Marcelo? Antigamente era desse tamanho o negócio, de umas lâmpadas grossas lá. Agora é um negócio pequenininho, ilumina do mesmo jeito. Quando elas acendem? Quando a lâmpada de emergência acende. Quando acaba a energia. Ela é o que? Uma providência para o escuro não assumir a tua vida. Quem é essa lâmpada de emergência para a tua vida? A manifestação do Espírito Santo está aí como essa lâmpada de emergência o tempo todo do seu lado. Sabe o que ele quer dizer? Nunca você vai ficar no escuro, nunca, porque se essa luz natural apagar, a luz do Senhor vai se acender, a glória do Senhor vai se manifestar, e você vai enxergar tudo que você tem para enxergar. Tira o medo, tira a dúvida, quebra isso. Pedro conseguiu sair do barco e andar sobre as águas. Ele conseguiu a parte mais difícil, irmão. Ele saiu e pisou nas águas. Aí depois que ele está lá, vê o vento, bate nele, ele olha para o vento, tira os olhos de Jesus e afunda. Dúvida. Quem aqui é crente? Quem aqui aceitou a Jesus? Vamos simplificar, né? Quem aceitou a Jesus? Quem pegou Jesus do lado de fora e colocou Jesus para o lado de dentro? Então, meu irmão, se vier o vento, não te preocupa. A luz vai continuar acesa para você. Essa luz nunca vai se apagar para você. Ainda que o inimigo queira te assustar, queira te afrontar. O que é que você faz quando apaga a luz? A primeira coisa que o ser humano faz, ele abre o olhão. Sim ou não? E o que acontece com os teus olhos quando você faz isso? A pupila, ela sofre, porque ela não encontra, ela vai, abre tudo. Quando a luz volta, dá aqueles impactos no olho, a pessoa fica difícil. Tira uma foto, você já sabe o que acontece. Puf. Eu costumo, quando vou entrar em lugares escuros e estou vindo em lugar claro, eu entro, dou uma fechada no olho, entro e depois abro. E há uma adaptação natural. Você sofre metade do que você ia sofrer, né? E aí você entende o seguinte: você só faz isso quando você confia. Se você não confiar, você não fecha o olho. Se você não confiar, você fala: e se eu tropeçar? E se não sei o que lá? Então quando eu chego em casa, em qualquer lugar, está escuro, eu entro de olho fechado e abro, e pode dar para fazer o que tiver que fazer. Isso é confiança. A partir de hoje, você não vai ter mais medo, você vai ter confiança. O Espírito Santo de Deus vai se manifestar para a tua vida. A manifestação de Deus vai tocar em você. A glória do Senhor vai mudar a tua história, porque você entende que não dá para fazer de qualquer maneira, que você foi chamado para fazer as coisas grandes. Quer dizer que mesmo quando já estivermos de posse do nosso impossível, o inimigo vai tentar destruir a sua vitória através do medo. Mas como já dissemos, o medo é o antônimo da fé, é o contrário da fé. Então nós não vamos deixar que o medo conduza a nossa vida à derrota. Nós não vamos deixar que a dúvida nos roube a nossa vitória. Nós vamos andar debaixo da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz: sem fé não agrada a Deus, não honra a Deus. A ausência de fé não alegra o coração de Deus. Ele quer que você dependa dele, Ele quer que você pratique a dependência dele.
Isso é importante. Precisamos mudar nossa visão, mas não poderá ser de qualquer maneira. A partir de agora, nossa visão passará pela ótica de Deus e não mais pela minha. Você não vai mais achar. Se eu enxergo, tem. Se eu não enxergo, não tem. Se eu consigo, pode. Se eu não consigo, não pode. Vai mudar isso. A partir de agora você vai entender. Deus pode todas as coisas. E eu coloquei Jesus dentro de mim. Então, diante da manifestação de Deus, debaixo da palavra dele, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou vencedor pela palavra, eu sou vencedor pela promessa, eu sou vencedor porque acredito naquilo que o Senhor preparou para mim. Noé, ele olhou na ótica de Deus, salvou ele e a família dele. Todo o restante morreu. Abraão enxergou na ótica de Deus: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te disser. E ele falou: ok, então eu vou olhar com a ótica de Deus, eu vou. Mas você não sabe o que vai acontecer, mas eu vou. Quando mandaram ele colocar o filho em cima lá do altar, para sacrificar o filho, doeu no coração dele, mas ele falou: eu vou, porque eu estou olhando na ótica de Deus. E Deus jamais ia querer o filho dele, jamais. Porque Deus não veio para destruir, Deus veio para salvar, veio para restaurar, veio para libertar, veio para proteger. Então fica tranquilo, acredita. José do Egito se tornou governador porque ele abandonou a própria ótica para viver a ótica de Deus. Traído, vendido e tudo que aconteceu na vida dele, e ele entende: Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Pedro se tornou pescador de homens porque ele entrou na ótica de Jesus. Paulo, Saulo, se tornou aquele tremendo homem de Deus, porque quando ele teve aquele encontro, ele fechou os olhos dele para a ótica humana e abriu os olhos dele para a ótica de Jesus. Mudou tudo. Hoje, essa luz natural não vai ser mais a tua indução nem a tua condução. Você vai olhar pelo Espírito, você vai olhar na ótica de Jesus. E o que era impossível para você, o que era impossível para a sua casa, hoje Deus vai mudar. Vai trazer alegria, paz, gozo, realização, vitória, através da tua confiança. Quebrar seus limites pessoais, mudando a sua visão pela ótica de Deus, é o que Deus tem preparado para você. Você vai quebrar os seus limites pessoais, montar uma empresa com pouco dinheiro, ou sem dinheiro, e dar certo. Nos dias aí o pessoal, não faz isso não, é pouco demais, não investe. Mas eu conheço o Márcio e outros empresários aí, que começaram, o Juliano e outros começaram sem praticamente nada, e andaram sobre o quê? Sobre a fé. Andaram sobre o quê? Sobre a ótica de Deus, não a ótica humana. A ótica humana diria assim: fica aí, você está bem empregado, neném, se mantém enquanto estiver pingando, fica pegando. Não, as coisas de Deus são absurdas, são loucas. E quando Ele fala vem, pode sair, andar do lado de fora do barco, que você não afunda. Mas o Pedro afundou, mas ele disse: Senhor, e Deus já estava com a mão lá, Jesus estava com a mão esticada para ele. Se Ele chamou, se você conversou com Ele, você não afunda nem se você quiser. Pedro pensou: vou afundar. Ele falou: não, Jesus pegou ele e colocou Pedro dentro do barco. Não vai afundar, eu sou responsável por você. Não vai afundar, deixa para afundar outro dia, hoje não vai afundar, sou eu que estou aqui. Então Deus está aqui, e hoje você não afunda. Hoje Deus manifesta a glória dele na tua casa. Hoje Deus manifesta a glória dele na tua vida. Hoje Deus mostra para você que não tem escuro que possa te segurar, porque o Espírito Santo traz uma iluminação própria para mudar a tua história. Em nome de Jesus, amém? Fica de pé, querido. Aleluia.